Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa aula de número 46 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, fundamental para começarmos a estudar os fenômenos espíritas, espiritualistas e, claro, obviamente, o fenômeno da mediunidade. Meu nome é Marcos Venício e, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Dando prosseguimento, então, aos nossos estudos, iniciando a aula de número 46, estamos na segunda parte, no capítulo 5, intitulado Manifestações Físicas Espontâneas. E, indo direto ao item 91, Kardec escreve o seguinte: esses fenômenos, os fenômenos de batidas, ruídos, toques, sons adversos, enfim, esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o objetivo de convencer da existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. Então aqui vê-se claramente que há uma confluência, há, na verdade, uma equipe. É muito interessante, pois se assemelha muito ao nosso trabalho, o trabalho dos seres humanos assim, encarnados. O nosso trabalho não é feito em equipe. Eu garanto que aquilo que você faz necessita de outras pessoas. É o trabalho em equipe, muito interessante. Tal aqui, tal lá. Muito interessante mesmo. Algo para refletir. Continuando. A ressonância que deles resultam, o pavor mesmo que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos aos mais incrédulos. Vede aí o propósito final, que é de demonstrar a realidade do mundo espiritual, demonstrar a existência de criaturas incorpóreas, de que nós sobrevivemos após a morte física. E isso não é pouca coisa não, tá? Bom, estes acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação. Explicação muito cômoda e que dispensa dar-lhes outras. Todavia, quando os objetos são empurrados ou vos são lançados na cabeça, seria preciso uma imaginação bem complacente para imaginar que semelhantes coisas são quando não são. Interessante, Haja vista que esses fenômenos físicos, essas manifestações físicas espontâneas, muitas vezes elas são bem contundentes mesmo, elas revelam uma solidez, revelam uma realidade física inconteste mesmo. Continuando. Nota-se um efeito qualquer, e esse efeito necessariamente tem uma causa. Se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito, independente de toda vontade humana e de toda causa material, se, além do mais, nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é o sinal mais característico se está forçado a atribuí-lo a uma inteligência oculta. Esse é um ponto também particularmente muito importante. É que esses fenômenos de movimentos, de ruídos, de batidas, por si só, eles não significariam necessariamente a existência de seres incorpóreos, não. Mas Kardec chama a atenção para os padrões inteligentes, os padrões de inteligências envoltos nessas batidas, nesses ruídos. Por exemplo, quando existe uma codificação de que uma batida quer dizer sim, duas batidas quer dizer não, estabelecendo aí um código binário de comunicação.
E isso tudo acontecia e acontece, inclusive, nos dias de hoje também, revelando a presença de seres inteligentes, seres que nos compreendem, que nos entendem e que também querem ser compreendidos e entendidos. Seres, aliás, que querem comunicar-se, ou seja, uma verdadeira inteligência oculta, como Kardec está aqui descrevendo, né? Quais são esses seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam da maneira menos contestável pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Aquilo que eu falei anteriormente, né? Esses seres estão aqui, esses seres se comunicam, eles querem se comunicar, e isso já é uma prova incontestável de inteligência, né? Bom, e aqui Kardec lembra que o Espiritismo, né, ele estuda, ele tem por função estudar esses fenômenos. Né? Isso é muito interessante mesmo, muito interessante. Esses estudos nos ensinam, por outro lado, a separar o que há de real de falso ou de exagerado nos fenômenos dos quais não nos rendemos conta. Claro, né, que envolto de todos esses fenômenos, né, de toda essa fenomenologia, claro que há a enganação, há o charlatanismo, existem as pessoas de má fé que querem ludibriar, que querem muitas vezes ganhar dinheiro com espetáculos e tudo. E Kardec, muito interessante, ele nos alerta que o estudo do espiritismo, dessa ciência espírita, nos preserva desses enganos, nos preserva desses ludibriadores que nos querem simplesmente enganar. Vede então, né, a importância dos estudos sérios, né? Vede a importância de se estudar seriamente a ciência espírita, né? E Kardec continua. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, o primeiro pensamento que se deve ter é de que é devido a uma causa toda natural, porque é a mais provável. É necessário, então, procurar estas causas com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão conscientemente. É o meio de não se iludir. Olha que coisa interessante, né? Infelizmente, eu vejo que às vezes é o contrário do que acontece hoje em dia. Né? Hoje em dia, por ignorância, por falta de estudo mesmo, por falta de conhecimento da doutrina espírita, qualquer acontecimento, uma voz que se ouve, um barulho, um vulto, não, são espíritos. Olha o que Kardec está nos aconselhando aqui. O espírito, a presença do espírito é a última opção. Deve-se primeiro investigar qualquer uma outra causa natural que esteja causando esse ruído, esse barulho, essa pancada, esse vulto, ou mesmo essa aparição. Será que não é uma causa física normal? Será alguma coisa mental? Só depois de excluídas todas essas outras hipóteses é que vem a hipótese da realidade espiritual. Isso é muito importante, gente. Vede como hoje está diferente, né? As pessoas estão hoje num nível de credulidade máxima, eu não sei se... É a ignorância mesmo, falta de estudo, que leva as pessoas a crendices, a acreditar de imediato em tudo. Olha Kardec demonstrando que não é bem assim não. Vede como Kardec era sensato. É por isso que eu toco nessa tecla, sabe? É fundamental, é importantíssimo estudar Kardec. Hoje é importantíssimo. Bom, e Kardec continua. Aquele, por exemplo, que sem estar perto de ninguém recebesse uma bofetada ou uma paulada nas costas, como já se viu, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. É verdade, esses fenômenos físicos ocorreram e ocorrem mesmo nos dias de hoje. E se você não está próximo a ninguém, e com certeza não havia ninguém no ambiente referido, é óbvio que alguma coisa materializou algo ali, é óbvio que alguma coisa invisível está presente.
percebe a perspicácia do Kardec, percebe a maneira com que ele lidava com a questão fenomenológica. Continuando, deve-se manter-se em guarda não somente contra as narrações que podem estar mais ou menos exageradas, mas contra as próprias impressões e não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende. Olha só, gente, tem algo mais sensato aqui, eu vou até repetir. Isso aqui é já no final, perto do final do item 91. Olha só, deve-se manter-se em guarda não somente contra as narrações que podem estar mais ou menos exageradas, mas contra as próprias impressões e não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende. Sensatez, gente, lucidez, seriedade, responsabilidade, é isso que Kardec demonstra. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria uma verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em deslocar os móveis, quebrar a louça, suscitar, enfim, 1001 aborrecimentos no lar, quando é mais racional atribuí-las à imperícia. Vede Kardec lembrando aqui que não é bem assim também não, né? Os espíritos não vão estar aí aparecendo à torto e à direito, de maneira ordinária, não é bem assim não. Nos lembrando que é preciso ter muito cautela, nos lembrando mais uma vez de que existe uma explicação, na maioria das vezes existe uma explicação racional, lógica, física, para a grande maioria desses fenômenos que se nos apresentam. Muito interessante mesmo. Bom, vamos ao item 92 agora. Observe que já há muito que estudar, viu? Muito mesmo. 92. Item 92, né? Do capítulo 5 da segunda parte. A explicação dada quanto ao movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados o são pela mesma força que ergue um objeto qualquer. Uma circunstância vem mesmo aqui em apoio dessa teoria. Poder-se-ia perguntar onde está o médium nessas circunstâncias. Os espíritos nos disseram que, em semelhante caso, há sempre alguém cujo poder se exerce com o seu desconhecimento. Olha que coisa interessante. As manifestações espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados. É quase sempre nas casas habitadas que elas ocorrem. E pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médiuns que ignoram a si mesmos e que nós chamamos, por essa razão, médiuns naturais. Eles são para os outros médiuns o que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos e, do mesmo modo, interessantes para se observar. Olha que coisa interessante, né? Existem pessoas que são médiuns, né? Sequer desconfiam da sua mediunidade, mas está nela, ou estão nelas, as potências das quais os espíritos desencarnados se servem para exporem os seus fenômenos, né? Para conseguir os seus, enfim, os seus movimentos, as suas ações na matéria. Lembrando que os espíritos podem fazer isso sem a presença do médium? Pode, mas isso é raro. Tá aqui, ó. As manifestações espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados. Na maioria das vezes, ou seja, é quase sempre nos lugares, né, nas habitações habitadas, né, povoadas, que esses fenômenos ocorrem. Né? Muito interessante mesmo.
E para terminar, vamos terminar no item 93, tá? A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja os que o espírito parece agir sozinho. Mas então ele poderia tirar o fluido animalizado alhures do que de uma pessoa presente. Isso explica porque os espíritos que nos rodeiam sem cessar não produzem a cada instante perturbações. É necessário primeiro que o espírito o queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem isso não faz nada. Frequentemente é necessário, em seguida, que encontre precisamente no lugar em que gostaria de agir uma pessoa apta a secundá-lo, coincidência que se encontra muito raramente. Essa pessoa, sobrevindo inopinadamente, dela se aproveita. Apesar da reunião das circunstâncias favoráveis, poderia ainda disso ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir à sua vontade. Pode-se ou pode não ser-lhe permitido fazê-lo, senão em certos limites, e no caso em que essas manifestações seriam julgadas úteis, seja como meio de convicção, seja como prova para a pessoa que delas é objeto. Eu acho aqui essa questão, esse item 93, eu o considero de uma transcendência, de uma importância avassaladora. Olha só, nós sabemos, né, a doutrina espírita nos ensina, está lá no livro dos espíritos, que os espíritos nos rodeiam, que os espíritos se acotovelam, que nós vivemos, por assim dizer, num mar de espíritos. Mas a gente não anda vendo espírito à torta à direita. O fenômeno mediúnico ele não é ordinário a ponto de nós os vermos e até confundir com os outros espíritos. Muito pelo contrário, os espíritos eles são ou as aparições, as vozes, você ouvir claramente, enfim, a comunicação clara entre nós encarnados e os espíritos é algo especial no sentido de que não é algo assim tão ordinário, é algo que requer certas circunstâncias. E Kardec cita aqui no item 93 essas circunstâncias. Primeiro, é necessário que o espírito tenha vontade de se comunicar, ou que nós tenhamos vontade de evocá-los, né? Pois a chamada é de lá para cá e daqui para lá, não é só de lá para cá, não. Você pode evocar sim, você pode conclamá-los, é o que Kardec está ensinando aqui. Bom, depois é necessário que o espírito que deseja se comunicar, é necessário que ele saiba fazê-lo. É necessário que ele tenha um conhecimento a esse respeito, embora assim que de maneira automática, né? É preciso agora também do concurso de um médium. É necessário que para essa comunicação seja preciso um médium. Da mesma forma que eu, você, todos nós que estamos encarnados, para você conversar com alguém, grosso modo, você precisa de outra pessoa que fale também, assim como você, que domine a sua língua de origem, no caso o português, e aí isso é condição necessária para que haja comunicação? Não. É necessário que a outra pessoa com quem você queira conversar, é necessário que ela queira conversar com você. Caso contrário, não vai haver diálogo. Então, Kardec está lembrando desses pré-requisitos. A existência do espírito desencarnado, ele precisa ter a vontade de comunicar-se, ele precisa de saber como isso ocorre, é preciso haver um intermediário, ou seja, o médium, alguém que tenha essa capacidade de captar essas informações do espírito desencarnado e assim desenvolver uma comunicação com este. E ainda tem, Kardec coloca aqui, a possível intervenção, ele fala, pode não lhe ser permitido. Observe que pode não quer dizer ele é impedido ou ele é proibido. Kardec aventa a possibilidade quando ele diz, pode não ser-lhe permitido fazê-lo, senão com certos limites. Será
que há como impedir um espírito de comunicar-se, uma vez que ele pode e sabe fazer isso? Bom, impossível não é, né? Nós mesmos aqui no nosso mundo físico, às vezes a pessoa pode ser impedida de falar, né? Quando ela é amordaçada, quando ela está presa, quando lhe é cerceado o direito de falar. Então, claro que através de truculência, através de atos talvez um pouco violentos, ou talvez dentro da lei, quando a pessoa transgride alguma lei, então a pessoa pode ser impedida de falar. Ora, se entre nós, encarnados, existe essa possibilidade, é muito provável que entre os desencarnados também haja essa possibilidade do espírito ser impedido de estabelecer a sua comunicação. Mas não sejamos ávidos, ou seja, não sejamos apressados, há muito que estudar, há muito que ler, há muito que refletir, através das nossas pesquisas, estudos e reflexões. Bom, era essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Quando vocês estiverem assistindo essa aula, será quarta-feira de cinzas, né? Espero que todas e todos tenham tido aí um bom período carnavalesco, espero que todos e todas estejam bem, com saúde, quer tenham brincado carnaval, quer não tenham brincado por não gostarem de carnaval, enfim, cada um de acordo com o que gosta de fazer. Eu aproveitei aí o feriadão de carnaval para ler bastante, ver filmes, assistir programas, estudar, pesquisar e descansar, claro, descansar um pouquinho. E você, aproveitou bem o seu feriado? Espero que sim. No mais, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.